Olá povo, olá pessoas, eu sou a Adeluna e nesta edição do InterD Música e Conhecimento a gente vai passear pelo fascinante mundo das artes cênicas com o ator, diretor, palhaço, pesquisador William Santana. Grande Williams. Williams, eu queria que você, primeiramente, fizesse aí um panorama da sua carreira, né? Como é que você se iniciou no teatro, no circo, como palhaço, né? Bom, Ade, meu começo foi de criança. Eu não tive. Eu digo que a vida não me deu outra alternativa a não ser artista. Comecei criança na escola e na igreja. Então, eu fazia teatro na igreja, teatro na escola. Criança mesmo, e dançava. Eu comecei dançando muito com Biraci Ferreira. Com menos de 10 anos eu já estava dançando, fazendo teatro e Aqui já no sendo Recife? palhaço. Em Camaragibe, Ah. inicialmente em Camaragibe. Aí com 12 anos eu fiz um teste para um espetáculo do TAP, que era os Saltimbancos. A primeira montagem que teve em Pernambuco foi o TAP que fez. E saiu um anúncio no jornal, teste para crianças que cantam e dançam. Eu cantava já no Catavento, da TV Jornal, no coral, com tia Linda. E aí fiz o teste e passei, fiz o espetáculo. Mas aí a gente só cantava e mudava o cenário e dançava. Não era um Sim. personagem, não. Aí depois fui seguindo. E onde se desenvolveu a sua formação? Bom, eu fiz parte de alguns grupos amadores. A gente tem um movimento de teatro amador muito forte em Pernambuco, referência para o Brasil todo. Mas quando eu tinha 17 anos, eu fiz a seleção para o curso de formação do ator da Universidade Federal de Pernambuco. É um curso que não existe mais. É um curso de extensão, um curso técnico, mas que tinha 3 anos de duração. Então era uma carga horária grande. Aí eu fiz esse curso. Aí lá eu tive contato com os grandes mestres do teatro pernambucano, né? Eu tive contato com Antônio Cadengue, Carlos Bartolomeu, Marco Camarote, Milton Bacarelli, Lúcio Lombardi. E alguns deles foram meus diretores em espetáculos. Legal. E hoje em dia, como é que você acha que está a formação do ator em Pernambuco? Bom, a gente tem uma luta grande que era com relação ao curso da universidade. A gente não tem um bacharelado ainda em teatro. Então, você quer se formar ator na universidade e não tem esse espaço. Você tem uma licenciatura em teatro. Então, o curso ajuda para quem quer ser ator, mas é um curso para professor. É bom pensar nisso, é um curso para professor de teatro. Mas existem algumas instituições que cumprem esse papel da formação do artista. Então, a gente tem o SESC, que há muito tempo faz isso. A Fundação Joaquim Nabuco passou um tempo com um curso regular de formação do ator, mas a gente tem algumas instituições, como a Fiandeiros, Escola de Teatro, que é um grupo de teatro que tem uma ação de formação importante na cidade, o Poste, Solução Luminosa, a Cênicas, Companhia de Repertório, que também tem um curso regular de teatro. Então, eu destacaria esses 3 grupos e o SESC. E você tem, assim, mestres do teatro que mais te influenciaram, que te marcaram? Tem os locais, né, e tem os do mundo. Então, os locais eu acho que primeiro reverenciar Marco Camarote. Marco Camarote era um encenador, foi um encenador, um professor, apaixonado pelo teatro e pelo circo, que é outra grande paixão da minha vida. E foi meu professor e foi meu diretor no Alto da Compadecida, que eu fiz 22 anos esse espetáculo, muitas vezes no Teatro do Parque. E foi meu diretor também em vários outros processos. E posso citar alguns outros, a Mara Chagas Alves, que é uma diretora que não está aqui, está em Portugal já há muito tempo, mas todos eles foram muito importantes. Então, João Denis, para mim, é uma pessoa... A gente já trabalhou como ator junto, mas nunca me dirigiu, mas é uma pessoa importante na minha carreira. José Manuel, que hoje é presidente da Fundação de Cultura, mas antes disso, ele era um encenador e uma liderança política do movimento de teatro amador muito importante. Lúcio Lombardi é um diretor que eu tenho um carinho, um respeito muito grande. E vários outros aqui. Antônio Cadengue, eu fiz 2 espetáculos com ele, importantíssimo para a minha vida. E eu não posso deixar de citar os mestres da dramaturgia brasileira e nacional. Então, Nelson Rodrigues é uma grande inspiração para mim.
Grotowski, que é uma grande inspiração para mim, e Stanislavski, que eu acho que ainda vale a pena estudar Stanislavski, que é a base do processo de conhecimento do trabalho do ator. E como é que é esse seu envolvimento, o envolvimento com o circo, né? Eu, quando ia lá para o Festival de Inverno de Garanhuns, aí sempre te encontrava lá, né? Sei lá, na lona, super animado. O circo foi naturalmente. Quando criança ainda, a gente tinha um grupo de teatro em Camaragibe, de teatro popular, teatro de rua. Não tinha teatro, a gente fazia por uma opção, inclusive política, de fazer na rua. A Mara que dirigia esse grupo. E quando o mestre Alakazam foi com o circo dele, ele abria para grupos locais, amadores, da comunidade se apresentar no sábado de tarde. Aí a gente foi e fez uma apresentação de um espetáculo curtinho, acho que era O Nariz do Palhaço, alguma coisa assim. E aí eu gostei, ele gostou de mim, o circo estava perto da minha casa, aí eu fiquei indo. Entrava nas palhaçadas da noite, meio escondido da minha mãe, e fiquei indo com a Alakazam. Aí comecei a me envolver com um palhaço e a pesquisar o circo. Eu sou um pesquisador do circo, então minha vida acadêmica foi voltada para o circo. Eu sou historiador e depois fiz especialização, o mestrado, tudo trabalhando na pesquisa do circo. E assumi um papel que eu acho que faltava no movimento, que era alguém de discutir, de propor políticas públicas para o circo. E aí eu estou nesse papel aqui, como artista, como diretor, já dirigi espetáculo de circo, eu tenho uma trupe que trabalha exclusivamente com circo, que é a trupe Carcará, e continuo fazendo meu palhaço e minha palhaça. Eu tenho uma palhaça, viu? Fala um pouco dela. Eu tenho um palhaço é mais antigo, né? Chicó é um palhaço antigo, eu trabalho com ele já há muito tempo, há mais de 20 anos Chicó existe. E Chicó é um palhaço mais tímido, faz a linha mais recatada, mais tímido, quase faz um pouco um Jeca Tatu, um Pedro Malazarte, um João Grilo, mais recatado. E Zumira surgiu há 1 ano. Zumira é bem novinha, Zumira surgiu numa oficina que eu fiz de palhaça e eu precisava criar um personagem feminino. E aí eu comecei a brincar com Zumira. Na pandemia, dá um spoiler para você, Ade. Na pandemia, eu teve uma seleção para uma campanha. E aí eu fiz a seleção com Zumira para ver o que acontecia. E Zumira foi aprovada. Eu fiz uma campanha para o comitê gestor da pandemia da Covid-19 no Nordeste, que é um comitê do estado do Nordeste. E no dia da direção, da reunião com a direção, aí a produção avisou, olha, foram selecionados um palhaço, uma palhaça e uma palhaça trans. Aí eu digo, meu Deus, quem é a palhaça trans? É a Zumira. A Zumira é uma palhaça trans. Eu assumi isso. Ela é feminista, ela é empoderada, ela discute, ela é diferente de Chicó, ela defende questões sociais, ela vai para os movimentos, ela é Vida Negras Importam, ela é, quando eu digo não é não, meu corpo, minhas regras, Zumira vai por aí. É uma danada, Zumira. Cara, uma pergunta de leigo, né? Que eu sempre quis perguntar isso para quem entende. Qual é a diferença da formação de palhaço para a formação de clown? Não tem uma diferença, não. Esse termo é a mesma coisa, né? A gente muitas vezes é diferenciado porque o palhaço popular brasileiro, ele foi forjado nos circos naturalmente. Né? Tem um palhaço de festa, tem gente que defende que as drag queens são palhaços, é uma outra forma de palhaço. Aí quando começou a formação de palhaços em escola, a gente acabou importando esse termo estrangeiro de clown, mas é um palhaço, só que é um palhaço que, diferentemente do circo, a gente dava uma importância maior à psicologização da construção da personagem, né? Do porquê, do eu, daquilo que eu... por exemplo, tem coisas que você tem vergonha no seu corpo, quando você vai fazer o palhaço, é aquela parte do seu corpo, aquela característica sua, que você vai mais explorar. Você vai purgar aquilo. A gente faz isso, né? No palhaço, nas escolas. Mas esse termo surgiu mesmo para legitimar essa formação desse palhaço da escola. Certo. E como é que está, já que você falou do circo, como é que anda a situação do circo em Pernambuco, no Recife? Olha, passou um perrengue como todo trabalhador da cultura, né? Da música, do teatro, da dança, os técnicos, todo mundo passou um perrengue na pandemia.
e os circos pararam de funcionar. Teve um período do começo de 2020 que estava passando fome realmente. A gente teve que fazer uma grande mobilização no estado, a gente também atua na Paraíba para conseguir comida. E depois foi conseguindo participar. A Lei Aldir Blanc ajudou bastante, porque o estado de Pernambuco lançou um edital que contemplou 30 circos itinerantes. Isso dá um aporte para o circo se estruturar e voltar a funcionar. Mas a gente tem uma grande quantidade de circos que passam invisíveis, mas que são bem pequenininhos. Tem gente que só vê o circo grande que está, né? Tá aqui, lá, ali no Pina, por ali. Uhum. Mas tem uma quantidade pequenininha de circo que tem 10 pessoas trabalhando. Sei. E geralmente uma ou duas famílias que armam em sítio, que armam em povoados, que armam em zona rural, que armam em comunidades, em favelas, e levando arte e entretenimento a um custo. Tem circo que cobra 2 contos para entrar. Tá certo. Pô, Williams, muito obrigado aí, parabéns pelo seu trabalho, cara. Obrigado, foi um grande prazer, Ade, de estar aqui conversando com você.